mais uma notícia que a cidadania italiana vai acabar. Desta vez, agora juntaram a cidadania italiana com a redução do número de parlamentares e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Fábio Barbieri, eu trabalho com cidadania italiana desde 2005. Já fiz 300 processos presenciais na Itália como consultor presencial, outros milhares, passou de 2.000 processos que eu já ajudei pessoas a fazerem através, principalmente da escola da cidadania italiana.com, que é o nosso principal área de membros que eu ajudo as pessoas e presto consultoria para elas, e também através do meu blog minhasaga.org. E eu fiz questão também de citar o blog minhasaga.org e não foi acaso, tá bom? Por quê? Eu comecei meu blog no finalzinho de 2005, 2006, mas não tinha um ano de blog que já saía o primeiro boato: a cidadania italiana vai acabar. Acredite, todos os anos tem boatos que a cidadania vai acabar. Só que dessa vez, neste ano de 2020, quando eu estou gravando esse vídeo, nós já tivemos dois. Nós vamos falar primeiro sobre o projeto da Elisa Siracusa. Da Elisa Siracusa, que tem como uma ideia acabar com a cidadania italiana. É um projeto de uma deputada, a gente vai falar sobre isso, só que agora o anúncio é outro. Saiu, eu não sei se foi em um jornal ou em vários jornais, ou eu não sei aonde, no Rio Grande do Sul, a seguinte matéria: especialistas avaliam o impacto da redução parlamentar italiana para quem quer requerer a cidadania italiana. Aí juntaram alhos e bugalhos, fizeram uma mescla, fizeram uma mistureba, e a notícia é: vários especialistas em cidadania italiana, entre eles advogados e assessores, deram as suas versões sobre a redução do número de parlamentares na Itália com a cidadania italiana. E aí eu preciso então começar esse vídeo explicando para você o que foi essa tal da redução parlamentar. Não vou falar sobre isso no vídeo porque não tem muito sentido, mas só para você entender, recentemente a Itália teve um referendo que diminuiu o número de parlamentares italianos. Simples assim. Ou seja, nós tínhamos não sei quantos centenas de deputados e senadores, quase 1.000 entre deputados e senadores, e isso foi reduzido em quase um terço. O que isso tem a ver com a cidadania italiana? Nada! Absolutamente nada! Por outro lado, segundo fato, há alguns meses atrás, e quando eu falo alguns meses mesmo, sei lá, já faz uns 2 ou 3 meses, uma deputada chamada Elisa Siracusa, do Movimento Cinque Stelle, que é um dos partidos italianos, ela disse o seguinte: eu não sou favorável que essas pessoas nascidas no exterior, como esses brasileiros, argentinos e outros, tenham direito à cidadania italiana. Então eu proponho uma mudança na lei da cidadania italiana. Aí qual foi a notícia nos jornais italianos do Brasil, da comunidade brasileira? O parlamento italiano está estudando reduzir os direitos da cidadania italiana. A Itália vai mudar a cidadania italiana. Estamos com os dias contados. E esse vídeo serve para mostrar, e eu tenho 2 objetivos com você. O primeiro deles: te contar que existe uma Itália de verdade e uma Itália de mentira, e depois te explicar por que essas informações são veiculadas dessa forma. Então vamos começar pela parte da verdade e da mentira. Olha que curiosidade. Todo santo dia, no meu Instagram, eu assino um jornal italiano chamado La Repubblica, que é essa daqui, ó. Eu assino, eu pago, porque eu já assinava na Itália, então eu continuo assinando e agora eu leio pelo meu iPad. O que eu faço? Ó? Aqui é a capa do jornal de hoje, por exemplo. O que eu faço? Eu abro o meu Instagram e vou lendo o jornal com as pessoas. Todos os dias eu faço isso no Instagram há meses, há quase 6 meses. Ou seja, se eu não me engano, já passou 6 meses que eu tenho feito isso. Ou seja, todo santo dia eu estou deixando a minha comunidade informada sobre o que efetivamente acontece na Itália. A gente já leu aqui notícias das mais variadas. Eu comecei a ler no ápice da pandemia. Então, veja, aqui tem o que acontece na Itália. De verdade, por isso que eu falei, a Itália é de verdade. E aí, se eu pego aqui, eu não vou fazer propaganda de jornais e de comunidades e revistas, mas se você pega uma revista, um jornal da comunidade italiana na Argentina, no Brasil, etc., você vê claramente uma descontinuidade, um abismo entre o que acontece lá e o que acontece aqui. Por exemplo, aqui um monte de jornal, de revista, dizendo que a cidadania italiana está com os dias contados. Eu estou há 6 meses lendo diariamente os jornais na Itália. E não, eu leio a da República, mas às vezes eu entro no site da ANSA, ao vivo com a galera no Instagram, e não há uma linha sobre uma eventual mudança da lei da cidadania italiana. Sabe por quê?
Porque a Itália está pouco se lixando para isso. Isso não é uma pauta. Agora, é mentira, Fábio, então, que tem uma deputada que propôs isso? Não, não é mentira. Efetivamente tem uma deputada que diz que ela entende que não deveria. Aí eu vou te dizer uma coisa, só para você entender. E eu quero explicar um pouquinho para você como que funciona a aprovação de uma lei. Eu sou deputado, então eu quero aprovar uma lei. Primeiro eu tenho uma ideia. Primeiro eu preciso das pessoas que trabalham comigo, porque tem um gabinete, todo deputado tem um gabinete com pessoas competentes que vão primeiro pegar essa minha ideia, transformar isso num texto, um texto parlamentar que tem toda a sua constância, tem toda uma forma de ser. Aí depois normalmente os gabinetes têm alguém que entende sobre Constituição para ver se esse meu texto não está ferindo a Constituição, porque senão ele nem vai chegar a ponto de ser apresentado, porque ele já é inconstitucional. Mas digamos que a Elisa já passou por toda essa parte aí e tal. O que ela faz? Ela precisa criar uma comissão. Quando a gente vê lá na TV Câmara ou TV Senado, as pessoas no púlpito falando seus projetos, gente, aquilo ali, para chegar naquele momento que é a tal da ordem do dia, de colocar esse projeto para ser lido, isso passou normalmente meses ou anos de um preparo, porque você cria uma comissão, aí você tem que convencer pessoas que aquele seu projeto, aquela sua ideia tem sentido. Detalhe, por mais que a gente esteja num momento muito bizarro do mundo, achando que a política ela é feita de briga, na verdade, gente, a política é a arte do convencimento. Eu só consigo aprovar um projeto, eu só consigo fazer qualquer coisa na política se eu consigo convencer outras pessoas a apoiar a minha ideia. Se eu não tenho essa habilidade ou essa capacidade, eu não apresento absolutamente nada, nada passa. Então, hoje, existe uma falsa ideia de que é só eu ir lá apresentar e brigar que eu vou conseguir. Não, a política ainda continua sendo a arte do convencimento. Então, o que acontece? Neste caso, aí ela tá lá, então ela tá no momento de criou as suas comissões, ela tá discutindo sobre isso. E aí pessoas de outros partidos vão a compor essa comissão, e a maioria das propostas morrem nas comissões, porque não tem nenhum entendimento ali. Mas digamos, vamos imaginar que ela conseguiu passar de uma comissão. Aí ela vai apresentar para uma outra comissão maior. Aí ela ainda tem a etapa de passar pelo seu partido, porque se o seu projeto contrasta com a linha guia do partido, o próprio partido vai dizer, fulana, seguinte, isso daqui não faz sentido, isso daqui não tem nada a ver com o nosso DNA, com o que a gente está apresentando com a nossa proposta de governo. Então vejam, existem vários pontos. É muito difícil. Aí digamos que ela passa por tudo isso. O que acontece? Este projeto vai para uma lista de tantos outros projetos que estão lá a serem apresentados. Aí chega um dia que ela consegue, depois de muita insistência com o relator ou com o presidente, colocar esse projeto para ser lido. Aí tem a tal da seduta, que ele vai ser lido. E aí depois da leitura, as pessoas vão discutir, e aí vão falar, mas por que você está apresentando isso? E bababá, e aí vai discutir, nossa, esse projeto é uma besteira. Não, mas precisamos, blá, 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 pode demorar meses. Mas digamos que ainda assim ela consiga que este projeto entre em pauta para ser discutido numa... Aí vai ter que ser formada uma nova comissão, porque ele tem a ver com a Constituição, porque a Constituição diz que é italiano, filho de italiano, tem que mudar a Constituição, tem que mudar outras regras. Mas gente, vocês entenderam? Eu não vou nem continuar, porque olha só quantos minutos que eu tô perdendo tempo para explicar para você a dificuldade que é. E eu nem tô falando que primeiro ele pode ser votado na Câmara dos Deputados e aceito, depois ele vai pro Senado. O Senado tem que votar também. Normalmente o Senado ele apresenta modificações, depois volta pra Câmara para ser votado de novo. Ou seja, ainda vai pra sanção. Vou só contar uma piadinha rápida. Sabia que no Brasil existe um deputado que apresentou o Dia Nacional do Esporte Clube Corinthians Paulista? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo isso pra você? Porque entenda. Qualquer parlamentar pode apresentar o que quer que seja, por mais absurdo que seja. O dia da banana. Todo dia vai ter, uma vez por ano, tem que ter banana, porque a banana é importante para a história do Brasil. As pessoas podem apresentar o que elas quiserem. Agora, quando você vê jornais ou a imprensa, parlamento da Itália está discutindo uma lei, você percebe a falta de responsabilidade e compromisso com a verdade. Porque não tá. O parlamento da Itália não está discutindo isso. Na Itália não está preocupado com isso. O que tem é uma proposta de uma pessoa. Que, pasmem os senhores, não é a primeira. Tem lá uma meia dúzia de projetos já parados no Congresso sobre restrição da cidadania. Porque
As pessoas podem pensar o que elas querem. E tá tudo bem. Essa é a beleza da democracia. Todo mundo tem o direito à liberdade. Eu sou contrário que os venezuelanos tenham direito à cidadania. Tá bom, eu vou lá e apresento um projeto. Apresentar o projeto não significa que ele vai ser votado, aprovado e virar lei. Então, esse vídeo é para explicar isso para você que de repente viu essas informações jogadas e desconexas e de repente tá desesperado. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque dezenas de pessoas estão me escrevendo desesperadas. E aí vem a segunda parte, que é a parte do por que essas notícias são difundidas, Fábio. Então, primeiro, nós matamos essa parte, tá bom? Fechamos a parte de existe uma Itália verdadeira. E se você quiser conhecer essa Itália verdadeira, eu convido você a participar dos cafés da manhã comigo. Gratuito. É só você entrar no meu Instagram, começa a me seguir no Instagram. E aí, sempre que tiver um café, você vai ser avisado. Eu não tenho um horário fixo, mas é sempre pela manhã. Você vai lá, eu abro o jornal e começo a ler. Se você tem interesse em conhecer mais a Itália, começa a me acompanhar nos cafés da manhã. Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte é por que essas notícias são veiculadas desta forma. Existem dois tipos de pessoas no Brasil. Eu diria dois grupos, tá? O primeiro grupo são dos pseudo-profissionais. Porque eu não posso chamar de profissional alguém que deliberadamente mente para conseguir cliente. Porque é disso que se trata na maioria das vezes. A pessoa, ela conta essa história dizendo, olha, então digamos que o cara, o picareta, né, o pseudo-profissional, tá precisando de cliente. Ele não tem capacidade, porque se ele fosse um bom profissional, não faltariam clientes para ele. Mas ele, em algum momento, ele não tem cliente. Você quer ver um exemplo? Quando que você sabe que um profissional está sem cliente? Quando ele passa 24 horas por dia dele nas redes sociais. Você acha que um profissional que trabalha tem tempo para ficar nas redes sociais? Tem tempo para ficar fazendo lives e vídeos e respondendo dúvidas em grupos do Facebook, de WhatsApp, etc? Não. Então, primeiro indício, ó, tô dando de lambuja. Quando eu sei que um profissional, de repente, não é tão profissional assim, quando esse cara passa o dia inteiro respondendo dúvidas gratuitas. Ué, porque se eu sou profissional, eu dou prioridade para quem me paga. Eu tenho os meus clientes, eu tenho a Escola da Cidadania Italiana. São clientes que me pagam para ser consultores dos seus processos, para que eles façam os processos sozinhos. Você acha que quando eu acordo, toda a minha manhã, parte da minha manhã, eu tô fazendo o quê? Eu tô respondendo gente na caixinha do Instagram, eu tô respondendo os clientes que me pagam para que eu seja consultor deles no processo. Como os pseudo-profissionais não têm clientes porque cada cliente que ele consegue através de umas bobagens assim, esse cliente nunca mais vai fechar nada com ele e sai dizendo que ele é picareta, que ele é pilantra, que foi maltratado, etc. Esta pessoa, ela tem a necessidade, porque como ele é picareta, ele não tem critério, ele não tem hombridade, ou ele não tem respeito, ele não tem princípios. A única forma que ele sabe de conseguir cliente, para conseguir clientes, é contar história triste para vender pipoca. É criar essas narrativas. Vamos combinar que notícia ruim vende muito mais do que notícia boa. Então, cidadania italiana está funcionando muito bem na Itália. Ninguém quer saber disso. Agora, cidadania italiana vai acabar, todo mundo vai viralizar esse tipo de notícia. E aí, viralizando, a pessoa milagrosamente aparece dizendo, fica tranquilo, tá ruim, tá tudo muito ruim mesmo, vai acabar mesmo, mas eu estou aqui para te ajudar. Me contratando, você não vai ter esse problema. Então é assim que essas pessoas trabalham. É um absurdo? É. Você acha um absurdo? Eu também acho. Você acha que no mundo de hoje existe espaço para essas pessoas? Existem. Infelizmente existe. Isso já acontecia lá quando eu fui enganado por uma brasileira de Orkut em 2007. E essa mesma brasileira continua nas redes sociais, agora continua nos grupos do Facebook enganando outras pessoas. Existam, acreditem em mim. E existe um outro grupo, que esse outro grupo é formado pelos palpiteiros de redes sociais, não é só Facebook, mas os palpiteiros e os candidatos a Messias, a resolver os problemas das pessoas, que normalmente são os palpiteiros também nas redes sociais. O que é esse grupo? Esse grupo é composto não necessariamente de picaretas que trabalham com cidadania italiana, mas de pessoas que descobrir que tem uma necessidade tão grande de pertencimento, e todos nós, é do ser humano a necessidade de pertencimento, tá bom? Todos nós temos que nos sentir pertencentes a um grupo. Só que existem pessoas que não sabem dosar isso. Então, por exemplo, o cara ele começa a frequentar um grupo de Facebook ou um grupo de Telegram, e aí ele não entende muito sobre cidadania italiana, mas ele tá fazendo o processo dele, ele tá lá, então ele pegou uma informação aqui, aí ele começou a ver que as pessoas começaram a dar informação e ele também, num determinado momento, fala assim, não, olha só,
ele começa normalmente falando assim, olha, eu já vi alguém aqui falando que funciona assim. Aí ele dá essa informação, a pessoa agradece, ou puxa vida, deu certo, muito obrigado. E aí normalmente o que ele faz em seguida? Ele já não dá mais o crédito a quem ele pegou a notícia. Ele já começa a falar assim, não, olha, assim funciona, assim, assim, assim. Porque agora ele já tem a segurança de que a informação que ele deu está correta porque alguém validou essa informação. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela não tem nenhum comprometimento. Ela não tem... Ela só está cada vez mais feliz e inflada com seu ego porque ela está nas redes sociais recebendo feedbacks que ela é linda e maravilhosa. E aí ela se torna o que eu chamo de palpiteiro das redes sociais. O palpiteiro das redes sociais, muitas vezes ele não foi para Itália, ele não concluiu o processo dele, ou quando concluiu, ele concluiu no Brasil. Ele não tem a menor experiência de Itália, mas quando você vê essa pessoa respondendo, dá até gosto. Então eu convido você, quando receber uma resposta numa rede social, perguntar para a pessoa, você já morou na Itália? Você mora na Itália? E você pode se surpreender. Quando você perguntar, mas você já tem sua cidadania italiana reconhecida? Você fala, ainda não, eu tô em processo. Se a pessoa está em processo e ela não conseguiu o próprio processo, o reconhecimento, como que ela pode ajudar outras pessoas numa desenvoltura sendo que ela nem conseguiu o seu processo? Quer saber uma coisa mais bizarra do que isso? Tem gente que é consultora em cidadania italiana porque acabou de chegar na Itália, tá fazendo o processo e já tá buscando clientes. A pessoa nem conseguiu fazer o próprio processo, ela não tem experiência nenhuma nisso. Mas ela já tá. E sabe qual é o mais bizarro disso? Tem gente que paga, sabe por quê? Porque ela é uma pessoa muito legal nas redes sociais e ela tá lá, ela tá empenhada e ela vai me ajudar. E aí, normalmente, você não faria isso com médico, com enfermeiro. Você não queria uma pessoa só legalzinha e boazinha pra poder te operar as suas crianças. Mas no processo da cidadania italiana, a gente às vezes perde o filtro porque a gente é tão solitário na nossa vida de cidadania italiana. Ninguém quer falar sobre isso. Quando a gente começa a falar, nossa família não quer ouvir. Que quando a gente entra num grupo e outras pessoas estão falando sobre isso, a gente perde todos os nossos filtros de quem é bom, de quem é ruim, de quem é picareta. Se a pessoa está falando aquilo porque ela simplesmente é altruísta ou simplesmente ela está ali só para poder te dar uma informação meia certa para depois te vender, ou às vezes ela te dá uma informação errada, mas depois ela fala assim, não, mas está errado, mas eu consigo resolver para você. É isso que acontece. Não é de hoje. Não é de ontem, não vai acabar neste ano, isso vai acontecer durante muito tempo, por quê? Porque é assim que funciona no mundo da cidadania italiana. Eu quero terminar esse vídeo dizendo pra você uma coisa. Eu vendo serviços de cidadania italiana. Eu tenho a escola da cidadania italiana, eu tenho o guia Sagabook, eu tenho o curso de buscadores na Itália, eu tenho interesse em você sair correndo para fazer o seu processo na Itália. Eu tenho interesse em dizer, ai que bom que vai acabar as coisas, corre, me contrata, entra na escola para você sair correndo e fazer isso. Só que existe uma coisa mais importante para mim do que ter clientes, que é um negócio chamado princípios. Eu jamais vou querer contar uma história triste ou dar uma informação errada para ter um cliente. Então, eu fiz questão de terminar esse vídeo dizendo o seguinte, eu poderia ser um destes cretinos falando isso para você, ou eu poderia me omitir neste vídeo dizendo, não, deixa as pessoas correr atrás da cidadania italiana que isso vai respingar e eu vou ter clientes. Eu não quero clientes baseado em mentiras. Eu não quero, pelo contrário, eu termino esse vídeo dizendo para você, não corra, não coloque os seus pés pelas mãos. O processo de reconhecimento, ele é formado por várias partes. Se você correr e você pular uma parte, as chances de você não conseguir o seu reconhecimento são muito grandes. Porque cada etapa do nosso processo, ela depende de uma etapa anterior. Então você não consegue, por exemplo, buscar uma CNN se você não tiver a certidão do seu antenato italiano em mãos. Você não consegue corrigir os documentos se você não tiver os documentos em mãos mais o documento italiano. Se você não consegue traduzir os seus documentos se você antes não tiver todos os documentos em mãos. Você não consegue apostilar. Veja, é uma sequência lógica. De um cara que poderia estar aqui te contando uma história triste para dizer corra e me contrate, eu te digo, não corra, não me contrate, não saia correndo para contratar ninguém, porque não existe absolutamente nenhuma verdade neste tipo de matéria que se coloca simplesmente para angariar clientes. E eu faço com você aqui uma promessa. Hoje, 85% do meu trabalho, da minha empresa, é ligado à cidadania italiana. Então, eu tenho muito interesse que as coisas não mudem. Então, eu me comprometo que se um dia uma dessas ameaças forem reais, eu vou lutar. Eu vou lutar por você. Eu vou lutar por mim, porque eu tenho uma empresa que depende disso. Então eu vou ser um dos primeiros a abrir a boca e falar um monte. Então conte comigo para isso. Mas você nunca vai me ver, e essa é
Outra promessa que eu faço aqui publicamente: você nunca vai me ver contando uma história triste ou mentindo para que você me contrate. Pelo contrário, provavelmente você já passou por isso ou alguém aqui já passou. Fábio, é verdade que... Porque eu tenho ouvido muito. Olha, eu posso te contratar porque vai mudar a lei? Não. Não precisa me contratar. Você quer me contratar? Você quer entrar na escola da cidadania italiana porque você quer cuidar do seu processo e você quer que eu te ajude? Ok, mas não é porque estão contando histórias e boatos aqui por fora que eu quero você lá. Por quê? Uma das coisas mais importantes e um dos meus trabalhos, uma das habilidades que eu tenho é deixar as pessoas tranquilas, porque quando você fica desesperado ou desesperada, quando a ansiedade toma conta de você, as chances de você fazer besteira são muito grandes. As chances de ir para um comune que é uma porcaria porque você não pensou direito, metade ou até mais a metade do seu processo, do sucesso do seu processo é com base no seu planejamento. E a gente só consegue planejar algo de forma correta e concreta se nós estivermos tranquilos em relação àquilo. E é exatamente esse o motivo pelos quais os pseudo profissionais ganham, porque eles trabalham com medo das pessoas. E quando você tá com medo, quando você tá fora de si, você pega aquilo que vem na frente. Você sai correndo porque você não pode perder. E aí quando você corre para não perder, porque senão, se você não fizer agora, você perde, as chances é de você cair na lábia de um picareta que eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, não vá pra Itália porque não vai dar certo, não vai pra Itália porque vai acabar, porra e me contrate, porque se você me contratar antes da cidadania da lei sair, você está tranquilo. Mentira, balela, só para poder te deixar desnorteada para conseguir o seu dinheiro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu falo de coração: eu não preciso nem quero o seu dinheiro, eu quero o seu sucesso. Você quer ter sucesso? Você quer caminhar comigo? Tamo junto. Escola da Cidadania Italiana.com. Tenho o maior prazer e aceito o seu dinheiro com o maior carinho, se for uma escolha consciente. Se for só porque você tá com medo, não precisa. Não precisa ficar com medo, não precisa me contratar e não contrate ninguém nestes moldes. Tudo vai dar certo, desde que você se organize de forma bonitinha, perfeita, correta, e tudo vai dar certo, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo. Se você não conheceu o meu canal ainda, se você acabou de chegar, recomendo que você se inscreva no canal, ative as notificações e aqui a gente fala 100% de tudo ligado ao fascinante mundo da cidadania italiana. Se você quiser me conhecer um pouco mais, vou pedir pro Felipe, nosso editor, deixar aqui em algum momento o card para você conhecer melhor a minha história. E se precisar de ajuda, estamos aqui. Seja ela gratuita com a série de vídeos que nós temos aqui no YouTube, seja profissional através da escola da cidadania italiana.com. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!